Vet em Alta, o podcast da Medicina Veterinária Uniceplac. Vet em Alta! Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Vet em Alta, o podcast da Medicina Veterinária aqui da Uniceplac. Eu sou Luiz Fernando, aluno do 7º período. Olá, me chamo Maria Clara, estou no 6º período da veterinária e esse é o nosso primeiro encontro, onde iremos abordar temas como os desafios no mercado de trabalho, formações do médico veterinário e as inovações que temos por aqui. Para isso, convidamos duas pessoas que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso curso. Vamos apresentá-las? Primeiro, recebemos a professora doutora Daniela, coordenadora do curso de Medicina Veterinária aqui da Uniceplac. Seja muito bem-vinda, professora. Conta pra gente um pouco da sua trajetória e o seu papel na coordenação do curso. Olá, eu sou a professora Daniela, sou coordenadora do curso de Medicina Veterinária e sou médica veterinária de formação. Então, eu já me dedico há mais de 20 anos na gestão de educação. Tenho um doutorado na parte de gestão de educação pela Universidade de Brasília e estou à frente do curso de Medicina Veterinária aqui do Uniceplac há 10 anos. O meu papel aqui é fazer a gestão do curso, a gestão acadêmica do curso, então desde a idealização de projetos junto à equipe, organização de toda a parte administrativa do curso, atendimento ao aluno, orientação aos estudantes, principalmente no que diz respeito ao mercado de trabalho. Então, toda a parte de gestão acadêmica, com relação também à estrutura física do curso, isso compete à minha coordenação, que trabalho com uma equipe, aliás, muito eficiente, de 17 professores. Então, esses professores eles estão aí coordenando as suas disciplinas, fazendo a gestão da sala de aula e me ajudando no processo de ensino-aprendizagem junto com os estudantes. E também está conosco a professora e doutora Mariane Leão, que ministra as disciplinas de reprodução animal e fisiologia veterinária, e ainda contribui na diretoria da nossa clínica veterinária. Professora, é um prazer tê-la aqui. Pode compartilhar conosco um pouquinho da sua experiência? Oi, gente. Prazer é meu estar aqui com vocês hoje, Muito bom estar aqui compartilhando. Bom, eu também sou médica veterinária, Sempre tive muito interesse em ser médica veterinária. Eu atuo já há mais de 10 anos. Trabalhei com reprodução equina, especificamente, por muito tempo, E já tem 5 anos que eu estou aqui na docência no Uniceplac, como professora dessas disciplinas de fisiologia e reprodução animal. Professora Daniela, como que o curso de Medicina Veterinária aqui da Uniceplac tem estruturado o ensino e a aprendizagem para formar novos médicos veterinários preparados para o desafio no mercado de trabalho? Sim, o nosso curso de Medicina Veterinária, ele já é um curso tradicional, ele é um curso que tem mais de 25 anos de existência. Então, o Uniceplac ele é uma instituição que tem expertise no ensino da Medicina Veterinária e nós contamos aqui com uma estrutura pedagógica bem fortalecida. Então, nós trabalhamos dentro do tripé, ensino, pesquisa e extensão. Os nossos estudantes, eles tanto têm a aprendizagem teórica e prática dentro dos ambientes da estrutura física aqui da nossa instituição, como nas unidades parceiras. Nós trabalhamos também com os projetos de extensão. Então, hoje, 10% da nossa matriz curricular é desenvolvida com projetos junto à comunidade. É uma forma do nosso estudante ele ter contato com o mercado de trabalho, entender as demandas mercadológicas, principalmente desenvolver as competências que nós chamamos de competências gerais, competência de liderar a equipe, resolver problema, comunicação, idealização de novos projetos. Então, essas habilidades nós desenvolvemos muito dentro dos projetos de extensão. E trabalhamos também com a pesquisa, por meio dos nossos projetos de iniciação científica. Então, o nosso estudante ele tem uma estrutura aqui dentro, com as clínicas e escolas. Nós já temos um atendimento robusto na área de pequenos animais e estamos ampliando considerável o atendimento de grandes animais. Temos a nossa mini fazendinha aqui dentro também, onde eles vivenciam as suas aulas práticas, e temos várias unidades que são parceiras, onde os nossos estudantes eles fazem esse movimento em visita técnicas, em desenvolvimento de projetos, para enriquecer o arsenal aí do processo de ensino-aprendizagem. E, professora Mari, conta para a gente um pouquinho quais são as dificuldades que são encontradas ao ministrar as disciplinas do curso de Medicina Veterinária. Bom, temos algumas dificuldades, Sala de aula é sempre um desafio para a gente como professor. Então, primeiro tem a questão do lado humano, Então, principalmente para a gente que é formado em veterinária, que a gente lida muito com o animal, a gente passar a lidar muito com humanos no dia a dia é um desafio para a gente. Pelo menos para mim sempre foi em sala de aula a questão de lidar com o dia a dia dos alunos, problemas pessoais que eles podem apresentar, questões de saúde mental. Então, é algo que a gente toma um certo cuidado,
Uma outra questão é a questão de tecnologias que estão sendo desenvolvidas, que às vezes os alunos acabam utilizando elas de uma forma que não é a favor do aprendizado deles. Então, isso vem sendo cada vez mais um desafio para a gente trabalhar de uma forma que o aluno se desenvolva e não apenas utilize a tecnologia no lugar do desenvolvimento dele. E uma outra questão que eu acho que eu me incluo nisso também é a questão de foco, né? A gente, em sala de aula, tem sido cada vez mais difícil conseguir a atenção do aluno, o foco do aluno. E eu acho que, de uma forma geral, isso tem sido um problema para as pessoas, porque celular, tecnologia é algo que vem ocupando um espaço muito grande na nossa vida. Então, é muito difícil a gente parar, ficar 2, 3 horas olhando para um professor. A gente precisa trabalhar as nossas metodologias para mudar isso, para que o aluno não fique só sentado, olhando para a cara do professor, assistindo a aula. Então, a gente tem que trabalhar para isso e tentar formas de colocar o aluno de uma forma ativa, participando das aulas, sendo responsável pelo aprendizado dele. Como abordamos o assunto da tecnologia, então é um assunto que vem recaindo sobre todas as áreas, profissionalmente. Professora Daniela, como que o curso de Medicina Veterinária aqui da Uniceplac tem incorporado isso na aprendizagem dos alunos? O nosso curso de Medicina Veterinária ele é um curso presencial, né, mas nós temos dentro da nossa matriz curricular um percentual, embora pequeno, de disciplinas que são da educação à distância. E isso não é um ponto negativo. Né? No caso da disciplina EAD, ela tem muito relação de como ela é trabalhada com os estudantes, como é que a tecnologia é utilizada a favor do estudante. E o Uniceplac, ele vem desenvolvendo isso com certa eficiência. O que eu acho de positivo em manter algumas dessas disciplinas no cenário do EAD é essa questão de promover que o aluno tenha acesso a essa mediação tecnológica, conheça ferramentas que, às vezes, no presencial, nós não apresentamos para o estudante. Então, assim, eu não enxergo o cenário da educação à distância como um cenário negativo. Eu enxergo que ele precisa ser moldado e trabalhado de uma forma eficiente para o processo de ensino-aprendizagem. E eu acredito muito no potencial de desenvolver a autonomia que o EAD tem. Então, quando bem trabalhado, o aluno ele desenvolve competências de se autorresponsabilizar pela questão de acessar a plataforma, de fazer suas atividades, né, e de aprender sobre tecnologias que estão ali inseridas e que ele necessariamente precisa para o cumprimento da disciplina. Eu penso dessa forma. E sobre a realidade simulada, né? Como que ela tem sido apresentada aqui no nosso curso? Qual que é a importância dela para o nosso aprendizado em geral também? Eu acho que a questão da gente trabalhar com realidade simulada auxilia muito para os alunos ganharem uma segurança maior para fazer as coisas, uma competência maior para fazer as coisas. Então, eu tenho um exemplo na minha disciplina do simulador de parto que a gente utiliza, né? Que é muito difícil a gente trabalhar em sala de aula, o aluno presenciar um parto e conseguir trabalhar isso de forma prática. Então, nós temos o simulador que facilita esse aprendizado para um aluno. Então, ele vai conseguir ver isso em aula prática, que seria algo que ele não conseguiria ver normalmente. A gente teria que fazer só na teoria. Então, simuladores dessa forma auxiliam muito no aprendizado para o aluno. Aprender como é que funciona de uma forma geral e ter uma noção de como aquilo ali seria na prática. É completamente igual à prática? Não. É diferente. Porque na prática nós temos um animal que está vivo, que se mexe, que responde. Então, é importante a gente ter essa noção de diferença, né? Mas o aluno ele se prepara no simulador para depois ir a campo e para a vida real. E isso é interessante da gente trabalhar. Então, aqui nós temos vários simuladores que facilitam esse entendimento para o aluno, né? Não substitui a prática, a vivência com o animal, mas auxilia a dar uma segurança para a gente ir para o animal já tendo uma noção do que esperar. Agora, abordando um tema que é bastante discutido atualmente, é o ensino à distância, que já havíamos comentado. Como que a senhora acha dos desafios e limitações que o EAD traz? Como que isso poderia ser aplicado no curso de medicina veterinária, já que é um curso que necessita tanto de atividade prática? Precisa-se ter um cuidado, né, principalmente os gestores acadêmicos, quando da estruturação, né, junto com o seu núcleo de docente estruturante, que são os professores que auxiliam a gestão do curso, na estruturação das matrizes curriculares do curso. Existem disciplinas que não cabem ser colocadas à distância. Então, o curso de medicina veterinária ele tem disciplinas essencialmente teóricas, né, que são disciplinas
mais voltada, por exemplo, homem, sociedade, meio ambiente. Então, tem disciplinas que são teóricas, tem disciplinas que são teórico-práticas, com percentual, né, de carga horária expressivo prático, e tem disciplinas que são 100% prática. Então, a gente precisa ter esse olhar voltado para colocar dentro da modalidade AD aquelas disciplinas que cabem nessa modalidade. E, dessa forma, o aluno não tem nenhum tipo de prejuízo com relação à aula prática dessas disciplinas. Uma vez que as disciplinas que têm carga horária prática, elas são ministradas presencialmente. Então, esse olhar pedagógico, ele precisa existir quando da estruturação das matrizes curriculares dos cursos. E agora falando sobre o mercado de trabalho. Quais as principais áreas de atuação hoje em dia do médico veterinário e como que o curso aqui da Uniceplac prepara esses novos profissionais para poder lidar com o desafio e agarrar as oportunidades que vêm? A medicina veterinária hoje é um dos cursos que mais tem áreas de atuação. Então, nós temos dentro da medicina veterinária grandes áreas, né, como clínica médica, cirurgia de grandes e pequenos, área de silvestres, saúde pública, produção, reprodução, zootecnia, e ficaríamos aqui a manhã inteira falando dessas áreas. Então, mas o que chama a atenção e o que eu acho que vale pontuar agora são as especialidades veterinárias. Hoje, a medicina veterinária, ela traz praticamente todas as especialidades que a medicina humana traz. E aí eu puxo o gancho para essa questão de mercado. O mercado, a gente sabe que existem hoje, a área da medicina veterinária, se nós fizermos um estudo da educação superior no Brasil, é um dos cursos que mais tem instituições ofertando. Né? Então, o curso está disseminado de uma forma muito progressiva, está crescendo progressivamente, e com isso nós temos um número de profissionais muito grande sendo inseridos no mercado. Isso faz com que o mercado ele seja um pouco mais exigente com relação a isso, e deve ser. Então, hoje existe esse olhar, né? A gente precisa ter esse olhar para o aluno sair da graduação, mas ele tem em mente que ele precisa se especializar, ele precisa ser muito bom naquilo que ele faz, para ele poder chegar, né, competitivo dentro do mercado. Esse é um ponto importante. Um segundo ponto é oferecer a esse estudante, ainda na graduação, oportunidades de que ele conheça o mercado onde ele vai ser inserido. Ele entenda como é a demanda da saúde pública, ele entenda como é a demanda da clínica médica, para que a gente consiga, ainda dentro do curso, né, fazer com que ele desenvolva habilidades para que, quando ele saia, ele tenha um alto índice de empregabilidade. Né? E, graças a Deus, é o que tem acontecido com os alunos formados aqui. Então, os nossos projetos de extensão, principalmente, eles são carro-chefe em oportunidade dessas experiências. Então, os alunos, eles saem do campus e eles conhecem de perto a comunidade. Eles entendem cenários, eles observam os problemas que mais estão inseridos ali. E aí ele começa a entender que tipo de habilidades ele precisa desenvolver para se inserir bem no mercado. Esses são pontos muito importantes que a gente precisa considerar dentro da formação. Tem a implementação, por exemplo, agora da nova grade, que a nossa turma é a primeira matriz. E aí, então, é só 1 ano de estágio, né? Que está voltado para poder rodar em todas as classes ali, todas as áreas da veterinária. Que é uma oportunidade, inclusive, muito boa para isso, né? Exatamente. Esse é um ponto muito importante que você colocou, que são as novas diretrizes curriculares estruturadas em 2019. As diretrizes antes delas são de 2003. Então, o que veio de diferente nessas novas diretrizes? Principalmente o estágio curricular. Né? Nas diretrizes anteriores, na diretriz anterior, o aluno ele podia escolher uma área para fazer estágio. Agora, não. Ele precisa passar pelas grandes áreas. Esse é um ponto importante, né? Porque aí ele vai, né, desenvolver habilidades práticas em várias áreas da medicina veterinária e não apenas na que ele escolheu, certo? E o outro ponto é que metade desse estágio obrigatoriamente precisa ser desenvolvido dentro do campus, né? E aí isso já amarra a qualidade de ensino dentro da própria instituição, porque as instituições que não tiverem essa estrutura, né, vão ter mais dificuldade, né, com todo esse processo. E já aproveitando esse gancho da especialização que a professora Dani falou, professora Mari, conta um pouquinho para a gente. O que você acha importante, né? Qual o ponto que o médico veterinário, né, o estudante de medicina veterinária, precisa se destacar, né, hoje em dia, para ter aquela visibilidade no mercado hoje em dia? Então, eu acho muito interessante entrar nessa questão de especialidade, né, de ponto de se destacar. A minha visão é que o veterinário que está entrando no mercado de trabalho, ele tem que ter uma questão assim, um pensamento de fazer o básico muito bem feito. A
A gente tem que começar com o básico muito bem feito. Porque tem hora a gente sai, é normal a gente se formar e já sair pensando de vou fazer um monte de especialização, vou pensar lá na frente, vou pensar... Calma, faz o básico bem feito primeiro. Porque a gente tendo o básico bem feito, a gente consegue avançar muito melhor. Tem aluno que já quer estar lá na frente fazendo um monte de coisa e não sabe o básico. E aí, na hora de atender um paciente, está pensando em coisas mirabolantes e o paciente está apresentando uma coisa de rotina de Mais clínica. simples, né? O Mais básico é simples. essencial. Então, eu acho que é importante a gente ter uma calma para pensar nisso. A partir do momento que você está fazendo o básico bem feito, você vai avançando e você vai se diferenciando nisso. Então, é melhor a gente criar uma base. É a mesma coisa, né, agora lidando com alunos de primeiro semestre. Os alunos do primeiro semestre já ficam desesperados de quando é que eu vou para a prática, quando é que eu vou fazer isso, quando é que eu vou fazer aquilo, já quer ir para a cirurgia. Calma, você precisa ter uma base. Precisa estruturar. Então, aprende primeiro, o primeiro degrauzinho, faz isso aqui bem feito, porque quando você chegar lá na cirurgia, quando você chegar lá na frente, você vai ter uma estrutura muito boa para isso. Porque senão você chega numa cirurgia sem saber anatomia. E isso vira um problema, vira uma bola de neve lá na frente. Então, é a mesma coisa quando a gente vai entrar no mercado de trabalho. A gente tem que começar com um básico muito bem feito. Você quer trabalhar com clínica? Vamos entender de uma anamnese, vamos entender como é que funciona o atendimento do paciente, fazer aquela avaliação bem feita. E aí, buscar uma especialidade dentro da clínica. Então, eu acho que esse ponto é muito importante da gente pensar. Para finalizarmos, gostaria que vocês comentassem um pouco do que foi realizado no curso de Medicina Veterinária durante todo esse semestre. Então, os avanços que obtivemos. Esse semestre foi um semestre muito produtivo, né? Isso me deixa especialmente muito feliz. E a equipe também, eu acho que posso falar em nome da equipe. Então, nós tivemos vários eventos, nós tivemos vários projetos interessantes. Então, nós fizemos a nossa segunda edição da nossa campanha de castração, né, que foi um sucesso. Então, nós tivemos, em uma semana, 40 animais castrados dentro dessa campanha. E o mais interessante disso tudo é que nós temos aqui dentro do INSEPLAC as aprendizagens ativas. As aprendizagens ativas, elas já estão instauradas nas principais áreas, né? Então, nós tivemos os alunos dessas aprendizagens, da clínica médica, da cirurgia, do laboratório clínico, inseridos, né, nesses projetos, inclusive nesse projeto da campanha de castração. Nós desenvolvemos também a nossa primeira edição da Feira de Adoção. Então, nós recebemos, né, os animais aqui do projeto Adotar, né, trabalhando com nossos alunos essa questão da preocupação com o social, com a saúde pública, né, do acolhimento, né, e do papel do médico veterinário dentro desse cenário. Nós desenvolvemos também a nossa semana acadêmica, que é a Sagrovet, né? A semana acadêmica ela é uma semana riquíssima, onde nós temos uma semana de palestras e mini-curso nos turnos matutino e no turno noturno, porque o nosso curso ele é integral e é também noturno. E nós desenvolvemos, assim, ainda temos a desenvolver ainda o workshop do leite, vai acontecer no próximo dia 14, que é o primeiro workshop do leite, e tantos outros eventos. Então, assim, o curso, o semestre inteiro, né, ele acontece com muitos eventos, com muitas palestras e com muitas atividades, principalmente dentro do ambiente, né, do prático, né, do complexo da veterinária, tanto da clínica médica quanto da fazenda escola. Você quer complementar, Mária? Isso, os projetos de iniciação científica que estão sendo desenvolvidos, né? Tem vários projetos em andamento, então é isso. O curso tem buscado muito a prática e a atividade, assim, os alunos atuando de forma ativa. Então, isso tem sido bem interessante. Nós vamos ter também, semana que vem, a nossa mostra, né, de iniciação científica, que é a MEP. Então, ela acontece, esse é um momento muito importante, porque é um momento de disseminação de conhecimento, é onde nós trazemos a pesquisa, os nossos projetos de pesquisa, os nossos resultados parciais ou totais para apresentar para a nossa comunidade acadêmica. Então, é um evento que traz muito conhecimento para os nossos estudantes e que tem grande importância. Tem o Uniceplac, como centro universitário, ele já tem, né, a pesquisa estruturada, e nós nos orgulhamos muito disso, e trabalhamos muito bem a articulação, né, da pesquisa com a extensão e com o ensino. Isso faz toda a diferença na formação dos nossos estudantes. Tivemos algumas conquistas também, como a reforma do laboratório de anatomia, né? Que ficou muito Sim, bom o espaço com e bem certeza. diferente de como era que a gente iniciou ali, né? Sim, o laboratório de anatomia agora ele é o laboratório de anatomia, mas ele está dentro de um centro de realidade simulada,
né, onde nós temos a simulação de grandes animais e a simulação de pequenos animais, e o laboratório de anatomia. Então, ficou um espaço compartilhado, né, riquíssimo para a aprendizagem dos nossos alunos, e que ele é utilizado pelo aluno desde o primeiro período até o final do curso, né, porque nós temos ali conversando a área básica com as áreas específicas. Então, foi um grande ganho para o curso. E ficou lindo, né? De grande valia para a gente, né? Que somos os Usuários. futuros veterinários, né? Os Exatamente. usuários, né? E a gente já deu uma pequena introdução, né? Do que vai vir por aí, mas conta um pouquinho mais para a gente. Quais são os projetos, quais são os eventos aí da veterinária até para o final desse ano de 2025? Como a professora Mari falou, os alunos de medicina veterinária já entram na faculdade, uhul, né? Calouro, começou... naquela animação, e a gente também está ansioso, né? Somos do 6º, do 7º período, já chegando lá no final, mas tem muita coisa ainda por vir. Então, conta um pouquinho do que tem ainda na veterinária para a gente usufruir. Bom, estamos aí já pensando numa próxima campanha de castração também, né? Então, para o próximo semestre, a gente quer continuar fazendo essas campanhas. Semanas acadêmicas que a gente também já vai planejando. Temos aí campanha de microchipagem, que a gente está em parceria com o Ministério do Meio Ambiente para participar. Então, a gente está só aguardando a organização para colocar em ação. O que mais, Dani? E a gente tem também as segundas edições de vários projetos que a gente iniciou esse semestre, né, como o Workshop do Leite. Então, a gente vem com a segunda edição, como a campanha de adoção, a gente vem com a segunda edição. E nós promovemos também, a gente fala muito de habilidades específicas, né, mas a gente promoveu também a gincana da Semana Acadêmica, que foi um sucesso, principalmente olhando para o público que nós temos hoje. Essa geração mais nova, e é natural isso, ela tem muito tempo com a tecnologia. Então, às vezes, a interação um a um ou em grupo, ela fica prejudicada. E nós precisamos trabalhar isso, porque isso vai ser importante para eles como profissionais, para os estudantes como profissionais. Então, nós criamos a gincana da Semana Acadêmica, a primeira gincana da Sagrovet, né, com esse objetivo de trazer interação, comunicação, de trazer leveza, e também colocamos dentro da gincana uma etapa de conhecimento na área de formação dos estudantes. Então, nós pretendemos vir semestre também com a segunda edição e fortalecer as nossas aprendizagens ativas, né? Eu tenho em mente a criação de uma aprendizagem ativa nova na área de tecnologia e inspeção de alimentos, né, que nós não temos ainda estruturado. Então, hoje nós temos de patologia, de microbiologia, de clínica médica, de cirurgia, de anestesiologia, de reprodução, de análises clínicas, né, que é a parte de laboratório clínica, de diagnóstico por imagem, e vem aí a de tecnologia e inspeção de alimento. É um projeto que a gente tem, né, e que caminha junto com o fortalecimento de todos os outros. A gente esqueceu de mencionar o meliponário, né? Que foi Sim, inaugurado de esse suma semestre importância. também, né? Com a mandala sensitiva que está sendo desenvolvida. Então, mais um projeto bem interessante que foi desenvolvido esse semestre. Muitas novidades, né, no nosso curso. Muitas novidades. O meliponário, ele vem de um projeto de pesquisa, vem de um projeto de iniciação científica, né, que foi submetido em edital pelos professores Túlio e professora Eleonora. E nós temos um espaço, né, onde foi feita a inauguração dele, né, há 2 semanas. Então, ele está lá estruturado, nós vamos trabalhar com abelhas sem ferrão, né, e é um projeto que traz toda essa questão da multidisciplinaridade. Nós pretendemos trabalhar também com os cursos de farmácia e inserir outros cursos, né, uma vez que a gente vai trabalhar nesse projeto também a pauta da sustentabilidade, do meio ambiente, não tem como se falar nisso, né. Então, o meliponário, ele vem agregando aí muito para a formação dos nossos estudantes. Essa campanha de castração que a gente obteve, né, foi só de macho, por exemplo. Essa próxima que vem vai ser de fêmeas ou vai ser só de machos também? Sim, vai ser voltada para as fêmeas. Nós temos uma demanda muito grande de fêmeas a serem castradas aqui, de lista de espera na faculdade. Então, a intenção é a próxima campanha ser voltada para fêmeas. Então, estamos encerrando esse episódio mais que especial de abertura do VET em Alta. Professora Mariane, professora Daniela, deixa uma mensagem especial para os nossos ouvintes e principalmente para aqueles que estão iniciando agora a trajetória da medicina veterinária. Bom, eu queria agradecer esse momento, né? Agradecer a todos que estão aqui. É sempre bom a gente compartilhar conhecimento, né? E principalmente quando a gente fala do nosso curso aqui de veterinária do Uniceplac, onde nós temos aí mais de 700 alunos caminhando para uma formação, que eu tenho certeza que é uma formação de excelência. E eu fico muito segura quando eu falo nisso, porque eu confio nessa equipe, eu confio nessa estrutura, eu confio nessa instituição. Então, eu queria agradecer imensamente,
né, por esse momento, né, de podcast, e queria parabenizar os nossos estudantes, né, que estão aqui com a gente, né, e os nossos estudantes que estão em curso, dizer que estejam firmes, né, a formação ela é um processo desafiador, mas que nós estamos aqui para auxiliá-los, para caminhar junto, né, e para conseguir o melhor para eles sempre. Também gostaria de agradecer o convite, né, estar aqui hoje. E também, assim como a Dani falou, né, não é um curso fácil, é um curso complexo, mas que dá muita satisfação para a gente, né, traz muita coisa de volta para a gente em retorno. Então, é muito gratificante a gente ver em sala de aula a evolução dos alunos, ver como vocês se desempenham, né? Então, a gente acompanha a trajetória desde o momento que vocês entram até a formatura. É um curso que engrandece muito vocês e a gente também, porque a gente aprende muito com vocês. Então, só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? E que os nossos alunos mantenham a cabeça erguida, se dediquem, que o curso vai trazer muita coisa positiva para eles, com certeza. Isso aí, nós agradecemos também, né, por essa conversa maravilhosa, professora Dani e professora Mari, por estarem compartilhando com a gente tantas informações, né, acerca do nosso curso, acerca da formação de vocês também, que tanto a gente tem a aprender com vocês. E para você que nos acompanhou, não esqueça de seguir o nosso VET em Alta e até a próxima. Também não esqueçam de compartilhar com seus amigos. Muito obrigada. Até o próximo episódio, pessoal!